Olá, eu sou a professora Maria Tereza e acompanho você na jornada de Bioquímica aplicada à saúde. Gostaria de saber se você sabe qual é o papel da enzima no nosso organismo. Vamos ver? Então, o assunto que vamos abordar na aula de hoje é sobre enzimas. Qual é o conceito e a classificação das enzimas? As enzimas são proteínas especializadas que atuam como catalisadores biológicos, ou seja, eles aceleram as reações químicas no organismo sem serem consumidas no processo. Esse não consumo é importantíssimo também para a funcionalidade das enzimas. Então, de modo geral, as enzimas funcionam reduzindo a energia de ativação necessária para que uma reação ocorra e, desta forma, aumente a velocidade de reação. Então, como que isso acontece? Vamos ver no gráfico. Então, quando nós temos um processo que demanda energia, a gente pode observar nesta linha vermelha aqui, se a gente acompanhar a linha vermelha, que quando não temos a presença de enzimas, é demandado uma energia muito maior para que aconteça uma atividade. Já, quando eu tenho a enzima, que é representada pela minha linha azul, essa energia que eu preciso para que comece a reação, ela é de uma forma muito menor. Eu preciso de uma menor energia para que seja ativada, então, essa reação que eu preciso realizar ali da minha molécula. Então, a enzima ela vai reduzir a energia de ativação desta reação química. E isso, gente, garante de forma adequada que o nosso organismo, fisiologicamente, ocorra, os seus processos bioquímicos de uma forma muito mais precisa e com um menor gasto de energia, o que é fundamental para um funcionamento correto do organismo. Então, vamos ver mais detalhes sobre as enzimas. Quando eu falo das enzimas, nós temos classificações em relação ao que essas enzimas vão catalisar. Quais são o substrato ou substâncias que essas enzimas vão ajudar a transformar, a ter algum processo nesse tipo de substrato. Então, a classificação ela vai ser fornecida pela Comissão de Enzima da União Internacional de Bioquímica e Biologia Molecular. Então, essa comissão define e classifica 6 tipos de enzimas. Nós temos a oxorredutase, e o que ela vai proporcionar no organismo? Ela vai catalisar, então, como uma enzima, as reações de oxidação e redução, onde vão acontecer transferências de elétrons. Então, essa enzima vai catalisar essa transferência de elétrons. E dentre essas enzimas, nós temos a oxidase como exemplo. Nós temos enzimas que são classificadas como hidrolases. Essas hidrolases, elas vão vão catalisar a quebra de ligações utilizando água, ou seja, o processo de hidrólise. Por isso, o nome hidrolase. E aqui eu quero destacar uma outra informação importante sobre as enzimas. Toda vez que a gente tiver a terminação de ase ou ases, significa que eu tenho uma enzima. Tá? Então, hidrolase, oxorredutase, catalase, isso é um indicativo que estamos falando de uma enzima, certo? Então, continuando os conceitos, as classificações. Temos as enzimas que são classificadas como liases, e essas liases são responsáveis, então, por modificar ligações ou grupos de dupla ligação, promovendo a formação de dupla ligação ou removendo grupos dessas duplas ligações. E aí, elas vão fazer reações de adição ou de eliminação. Um exemplo é a fumarase. As isomerases são outros tipos de enzimas também. E desta forma, as isomerases vão fazer a conversão de um isômero em outro. Então, eles vão ser capazes ali, nessas enzimas, de mudar as estruturas internas das moléculas. E aí, como exemplo, nós temos as aldolases, as mutases e as racemases. Então, outro tipo de enzima que nós temos são as ligases, ou também conhecidas como sintetases. Já as ligases e as sintetases, elas vão participar da formação de ligações entre moléculas. Então, elas vão ajudar ali na ligação entre uma molécula e outra. Como exemplo, nós temos o DNA ligase, que vai fazer as ligações ali entre moléculas. De forma geral, as enzimas, elas vão acelerar as reações por meio de um mecanismo conhecido como complexo enzima-substrato. Então, nós vamos ter ali a enzima, que é uma proteína, um tipo de proteína, e eu vou precisar que tenha um substrato que se ligue, se encaixe perfeitamente naquela estrutura ali, naquela minha enzima, e forme esse complexo enzima-substrato. A partir do momento que esse complexo enzima-substrato ele é formado, as reações vão acontecer ali, e eu tenho a liberação de um produto ali de interesse, de algo que o meu organismo precisa produzir.
A gente vai ver como que é a formação desse complexo enzima-substrato com mais detalhes agora. Vamos lá? Então, esse processo de ligação de enzima-substrato, né, esse mecanismo de ação da enzima, ele vai acontecer em 3 etapas principais. Na primeira etapa, nós temos ali um importante conceito em relação à ligação da minha enzima com o meu substrato. Então, nós temos o conceito de chave-fechadura, que é como o meu substrato deve ligar a minha enzima. Então, aqui na imagem, nós temos um exemplo de uma enzima. E aí é possível observar que essa enzima, ela vai ter uma forma, né? E ela tem uma estrutura que chama sítio ativo. Esse sítio ativo está presente em todas as nossas enzimas. O que vai acontecer nesse sítio ativo? Eu preciso que o meu substrato se encaixe de forma correta e perfeita nesse sítio ativo, porque daí ele vai conseguir, então, fazer uma ligação que é altamente específica, que a gente chama de conceito de chave-fechadura, ou modelo de ajuste induzido. E aí, o meu sítio ativo vai se ajustar corretamente nesse substrato para que ele faça, né, a reação, para que ele catalise uma reação ali naquela estrutura. E aí, por que é o conceito de chave e fechadura? Você provavelmente já tentou encaixar uma chave em uma fechadura ou em um cadeado que não era aquela chave específica. Então, quando a gente vai tentar encaixar uma chave, que no meu caso é meu substrato, em uma fechadura que não é a correta, a gente não vai conseguir fazer um correto funcionamento, a gente não vai conseguir o encaixe perfeito. Tal como se eu quiser abrir um cadeado com uma chave que não é pertencente àquele cadeado. Ela pode até encaixar, mas não vai promover o mecanismo de abertura. A mesma coisa quando eu falo das enzimas e esse conceito de chave e fechadura. O meu substrato ele precisa se encaixar e se adequar corretamente àquela minha enzima para que aconteça um mecanismo ali de catalisação, certo? Então, a primeira etapa é justamente na ligação do substrato ao meu sítio ativo. Já a segunda etapa é quando eu tenho a interação entre a enzima e o substrato, e aí eu vou formar um complexo que ele é temporário, chamado de complexo enzima-substrato, tá? Esse complexo enzima-substrato, ele vai facilitar, então, que aconteça a reação, diminuindo a energia de ativação, que é a energia necessária, né, para iniciar essa reação. E aí, dessa forma, vai tornar mais fácil a conversão do meu substrato no meu produto, no que o meu organismo precisa produzir ali. E a terceira e última etapa é a conversão do produto e a liberação do mesmo. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos ver ali na imagem. Eu tenho a minha enzima com o sítio catalítico. Repare que o sítio catalítico sempre vai ter um formato, e é nesse formato aqui que eu tenho o meu substrato que se encaixa de forma perfeita. Então, vai chegar o meu substrato, que aqui está representado por esse quadradinho preto, né? E ele vai se encaixar de forma perfeita na minha enzima, que é a minha etapa 2, formando esse complexo enzima-substrato. Depois que é formado esse complexo, a reação vai acontecer, e aí eu vou ter a liberação química dos produtos que foram catalisados, que foram transformados ali através da minha reação enzimática, certo? E aí, eu vou ter alguns fatores que vão influenciar nessa minha atividade enzimática, que vão estar influenciando em quanto minha enzima vai conseguir agir e quanto ela vai conseguir realmente fazer a catálise desses produtos. Então, uma das coisas que podem influenciar é a concentração do substrato. Então, a minha enzima, né, vai depender dessa concentração. Aumentar a concentração de substrato geralmente vai aumentar a velocidade que essa reação vai acontecer até atingir um ponto máximo onde todos os sítios ativos são ocupados. Então, se eu tiver pouco substrato, consequentemente a gente vai estar convertendo pouco esse substrato. Mas se eu aumento essa concentração, ela também vai ter um limite ali, porque eu tenho um limite de sítios ativos em relação à minha enzima. O pH. O pH é outro fator que vai afetar a velocidade da reação enzimática. A enzima ela vai ter um pH que é considerado ideal para ela ter a sua velocidade máxima. Valores de pH muito acima ou muito abaixo podem alterar a ionização dos grupos aminoácidos, né, do sítio ativo e do substrato, comprometendo, então, a ligação e, consequentemente, o processo de catálise. Lembrando, né, gente, as enzimas são proteínas, então o pH também tem forte influência sobre a ionização dessa estrutura. Por isso, o pH também vai interferir aqui. A temperatura. O aumento de temperatura também vai elevar a energia cinética das moléculas, aumentando a velocidade de reação. No entanto, a gente também vai ter um limite aqui da temperatura para que não aconteça o processo de desnaturação também dessas proteínas. Então, eu tenho um limite máximo que eu posso aumentar cada tipo de enzima, tá? A temperatura de cada tipo de enzima. Outro fator também é a concentração da enzima. Então, a gente primeiro falou da concentração do substrato, mas a concentração de enzimas, o tanto de sítio ativo que eu tenho ali disponível também para estar fazendo a catálise, o processo de catalisação, também vai ser importante. Porque eu posso ter muito substrato e vou ter pouco lugar para onde esse substrato vai se ligar também, vai comprometer a velocidade de reação.
Algumas enzimas precisam de cofatores e coenzimas, alguns íons metálicos, algumas moléculas orgânicas, algumas vitaminas que também vão contribuir para essa velocidade da reação enzimática. Então, a presença ou a ausência desses cofatores também vão afetar a velocidade de reação. Quando a gente fala de enzimas também, tem um fator muito importante, que é também importante do ponto de vista fisiológico, que são os inibidores, né? O que podem causar a inibição de uma enzima. Então, vamos observar. A inibição e regulação de uma enzima são processos, então, que são essenciais no controle das reações bioquímicas em organismos, garantindo que as enzimas funcionem de maneira eficiente e coordenada. Então, nós vamos ter um tipo de inibição competitiva, inibição não competitiva, que podem ou não ser reversíveis, tá? Então, quando a gente fala da competição competitiva, esse nome já diz que o inibidor, aquela outra substância, ela vai competir com o substrato, né, com a substância que realmente eu quero fazer alguma transformação, pelo sítio ativo da enzima. Então, nesse caso, esse inibidor competitivo, ele vai ter uma forma muito parecida para se encaixar ali no sítio ativo que eu tenho da minha enzima. Então, ele vai justamente competir por aquele espaço. Uma vez que esse meu inibidor consegue se ligar naquele meu sítio ativo, ele não vai estar disponível para o meu substrato ligar ali. Então, ele compete por aquele sítio. Agora, eu vou ter outros tipos de competidores. Eu vou ter a inibição que é não competitiva, e aí, nesse caso, o inibidor ele vai se ligar num sítio ativo diferente do sítio. Então, vou desenhar aqui para vocês. Eu vou ter a minha enzima, onde o meu substrato se ligaria nesse sítio aqui. Mas minha substância que é competitiva vai se ligar nesse outro sítio aqui. Quando ele se liga nesse sítio aqui, ele vai mudar a conformação dessa proteína e, consequentemente, modificar a conformação do sítio onde o meu substrato iria se ligar, não permitindo essa ligação do substrato. Então, ele faz essa modificação, certo? E eu vou ter também um outro tipo de competição que eu posso chamar de acompetitiva ou uncompetitiva. Aí, neste caso, esse inibidor, ele vai se ligar apenas já naquele complexo que está formado de enzima substrato. Então, neste caso, o meu substrato conseguiu se ligar na minha enzima, mas no momento, naquela terceira fase, que eu preciso liberar o que foi formado, o meu inibidor se ligou ali, impedindo que essa substância que foi formada seja liberada. Então, ele impede ali a saída, né, dessa substância que foi produzida ali. E eu vou ter também a inibição que é irreversível. Então, essas três que eu falei anteriormente, elas podem ser reversíveis no momento que eu retiro, né, esses agentes inibidores. Agora, quando eu falo da reação irreversível, esse inibidor vai se ligar de forma permanente à enzima, gerando ligações ali covalentes e inativando a enzima de forma definitiva. Tá? Então, a gente não consegue então, reverter essa enzima. Outro fator que é importante quando eu falo das enzimas é a regulação enzimática. O que pode causar ali essa regulação da atividade enzimática também, que vai ser um mecanismo crucial para manter o equilíbrio e a eficiência dos processos metabólicos. Então, eu tenho a regulação alostérica, onde as enzimas, né, vão possuir vários sítios de ligação, além do sítio ativo. E aí a gente vai ter moduladores que vão se ligar nesses outros sítios ali, regulando essa performance de forma positiva ou negativa da minha enzima. Eu vou ter também uma regulação enzimática por feedback. Então, repare aqui que eu não estou bloqueando de forma indiscriminada o que está acontecendo com a minha enzima. Eu só preciso regular conforme ela vai trabalhar para eu controlar de forma eficiente as atividades bioquímicas do meu organismo, né? Porque como a gente não tem o gasto dessa enzima, ela vai permanecer ali para ela ser utilizada. Mas o meu organismo vai ter meios de regularizar justamente esse funcionamento, tá? Uma outra forma de regularização é por feedback ou retroalimentação. Então, quando eu tenho o meu produto final de uma via metabólica, dependendo da quantidade que eu vou produzir ele, essa quantidade vai impedir que eu produza mais substâncias, né, de forma excessiva. Então, meu organismo entende que eu não preciso mais fazer esse processo de catálise. Outro tipo de regulação são as modificações convalentes. Então, algumas enzimas são reguladas por adição ou remoção de grupos funcionais, como fosfato, acetil ou metil. E essas modificações vão alterar a atividade da enzima, então, a gente colocando essas substâncias, e aí pode tanto ativar como inativar. Outro tipo de regulação que eu tenho é a ativação proteolítica, em que algumas enzimas vão ser sintetizadas de forma inativa e não ativa justamente por um processo de clivagem, tá? Então, nós temos, por exemplo, a tripsina, que ela é ativada a partir, né, do tripsinogênio no intestino. Então, a partir do momento que eu tenho a presença do tripsinogênio no meu intestino, minha tripsina vai entrar em ação. Então, tem toda essa regulação também.
E a regulação por concentração de substrato também, que vai ser a quantidade desse substrato que vai estar presente ali, que vai regularizar, né, o aumento ou a diminuição dessas enzimas no meu organismo. Então, esses mecanismos vão garantir a regulação final das vias metabólicas, permitindo que as células respondam à mudança do ambiente interno e externo de forma eficiente.